Fala, Popzones! Se você cresceu com a ideia de que a Disney é só castelinho brilhando, princesas cantando com passarinhos e finais felizes, onde o mal é só um desvio de percurso. Bom, sinto informar, você foi vítima da maior campanha de marketing da história. E eu vou provar isso agora. Pensa comigo, a Disney é uma máquina de fazer dinheiro com a nossa nostalgia. Mas por baixo dessa fofura toda, tem um baú de cenas que pareciam ter sido escritas e dirigidas por um estagiário do Stephen King, que por algum motivo foram aprovadas. Cenas sombrias, assustadoras e que, se fossem lançadas hoje, seriam no mínimo para maior de 14 anos. Hoje a gente não vai só citar as cenas, vamos fazer uma sessão de terapia em grupo e revisitar, detalhe por detalhe, os 10 maiores traumas da Disney que definiram o que é medo para uma geração inteira. Vamos analisar o que a Disney estava pensando quando colocou um demônio gigante, um exército de mortos-vivos ou o inferno infantil de Pinóquio na tela grande. A promessa do vídeo é clara, te fazer questionar se seu desenho favorito da infância é realmente inocente. Respira fundo, prepara o fone e solta aí a vinheta. Esse aqui não foi produzido pela Disney, mas tá na Disney, então vamos considerar, ok? Começamos a nossa lista na zona cinzenta da Disney, o universo de Tim Burton, o estranho mundo de Jack. A sinopse é fofinha. Jack Skellington, o rei das abóboras, se cansa do Halloween, encontra o Natal e decide fazer um upgrade no feriado, sequestrando o Papai Noel. O problema não é o sequestro, o problema é quem fica com a guarda. Oogie Boogie. Ele não é só um vilão, ele é uma tentativa de horror corporal, coberta de estopa, e a cena dele com o Papai Noel é a coisa mais bizarra que alguém já produziu em stop motion. A iluminação é de um verde neon psicodélico, criando um antro de jogatina e tortura. Você sente o cheiro de mofo e podridão através da tela. Oogie Boogie é literalmente um saco de estopa vivo, cheio de insetos asquerosos que se contorcem. E a voz dele não é só cavernosa, é um áudio que te dá a sensação de metal sendo arrastado por dentes. A ideia do vilão não é só prender o Papai Noel, é submetê-lo a um jogo de azar, onde a aposta é a vida, para depois, literalmente, assá-lo vivo. Essa cena é o equivalente a você cair em um porão úmido e ser forçado a jogar Jumanji com um fantasma. Tim Burton basicamente disse, vamos fazer um musical, mas o ato final é o Papai Noel virando churrasco. Nota de trauma, 7 de 10. Você nunca mais olha para um saco de batatas com inocência. Ora, que temos aqui? Papai Cruel? De um saco de estopa falante, vamos pra vilã que provou que o mar não é feito de purpurina, e sim de pesadelos, Úrsula. Ariel, a adolescente rebelde do mar, troca a voz por pernas para encontrar um boy. O clichê do romance, a troca do vocal por pernas já é tensa, mas o verdadeiro terror acontece no clímax. Úrsula finalmente pega o tridente de Poseidon. E é aqui que a Disney resolveu que seria uma boa ideia transformar uma bruxa gordinha de tentáculos em um monstro gigante nível Godzilla. Ela cresce e cresce e cresce. O mar se agita, o céu fica preto e o navio do príncipe Eric vira um brinquedo de banheira perto do tamanho dela. É uma demonstração de poder destrutivo que transcende a magia. O que a Disney faz aqui é uma masterclass em escala de ameaça. Úrsula, a negociadora, se torna uma deusa da destruição. E a morte dela não é um feitiço desfeito. Ela é literalmente perfurada de ponta a ponta pelo mastro do navio do Eric. Pensa bem, é uma vilã da Disney esfaqueada por uma embarcação. Uma morte gráfica, sangrenta, se tivesse sangue claro e totalmente desproporcional. A Disney, em 1989, falou, é isso, vai ser classificação indicativa livre, mas vamos mandar o soco mais pesado que conseguirmos. Nota de trauma, 7.5 de 10. O medo de nadar no mar nunca mais é o mesmo. Agora a gente entra na vibe das transformações bizarras, e o mestre nisso é o eterno vilão com inveja de gênio, Jafar. Aladdin, o príncipe das ruas, versus Jafar, o feiticeiro com complexo de Messias. No final, Jafar, em sua megalomania, se transforma em gênio, e para provar sua superioridade, ele escolhe o upgrade mais assustador, uma cobra gigante. Não é mágica suave, é um horror corporal de primeira. O corpo dele estica, se contorce, a pele se rompe, e o pescoço se alonga em movimentos que fazem você sentir dor. É a negação da forma humana. Os olhos de Jafar permanecem humanos, cheios de ódio e fúria.
fúria no corpo da cobra. Essa fusão de selvageria reptiliana com a inteligência e maldade humana é o que torna o momento tão visceralmente desconfortável. O próprio gênio, um ser de poder ilimitado, fica visivelmente chocado. Essa transformação é tão agressiva que serve para mostrar que Jafar cruzou a linha, se tornando algo que nem mesmo as regras do universo mágico conseguem controlar direito. É tipo quando você vira à noite jogando Dark Souls e no final vira uma abominação cheia de apêndices. É a Disney dizendo: o poder corrompe e a corrupção te transforma em um réptil gigante e feio. Nota de trauma, 8 de 10. O pesadelo clássico da cobra, amplificado pelo CGI da época. Então talvez queira ver a serpente que eu posso ser. Segura essa nostalgia, porque agora a gente vai lá no início. O filme que basicamente inventou o longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões de 1937. A Rainha Má, invejosa, tenta matar a Branca de Neve. A garota foge para a floresta. Pensa só, em 1937, as crianças mal tinham visto um desenho em cores que durava mais de 10 minutos. E a Disney entregou isto. Branca de Neve está sozinha, vulnerável e fugindo de um caçador. A floresta não é um refúgio, é um predador. O uso de sombras, ângulos inclinados e a trilha sonora opressiva faz a floresta ganhar vida. Galhos viram garras esqueléticas, troncos se transformam em rostos gritando, troncos caídos parecem crocodilos famintos. É um ataque de pânico animado. Foi a primeira vez que milhões de crianças saíram do cinema precisando de uma dose de oxigênio. Walt Disney, você é um gênio, mas também um terrorista psicológico. Essa é a cena que define o conceito de susto repentino em animação. Ela é crucial porque estabeleceu que sim, os filmes da Disney podem e devem assustar. É o nascimento do trauma infantil cinematográfico. Nota de trauma, 8.5 de 10, pela inovação e pelo terror primal. Esconda-se na floresta, bem longe! Fuja! Fuja! Vá! Fuja! Voltamos para o século XXI e para a mística de Nova Orleans, A Princesa e o Sapo, um filme charmoso, com jazz, cultura e um vilão que exala carisma perigoso, Dr. Facilier. Tiana sonha com seu restaurante. Príncipe Naveen é transformado em sapo por Facilier e a aventura começa. A cena do Amigos do Outro Lado é onde o filme abandona o romance e mergulha de cabeça no horror folclórico do voodoo. É um musical, mas o tom é sombrio. Facilier invoca seus amigos e o portal espiritual que se abre é chocante. Máscaras ancestrais flutuam, mãos espectrais saem do chão e das paredes. As sombras ganham vida própria, zombando do vilão. A Disney nos mostra que o terror não é só visual, mas conceitual. Os espíritos cobram a dívida de Facilier, e essa cobrança não é metafórica. Eles o arrastam fisicamente para o além. A Disney literalmente arrastou um personagem para o inferno, ou dimensão espiritual em HD. E a imagem final, com a sombra dele riscando de medo no chão, é aterrorizante. É a punição definitiva, a dívida espiritual sendo paga com a alma. Nota de trauma, 8.8 de 10, pela clareza da condenação eterna e pelo estilo dark jazz impecável. Eu prometo que pago vocês! É promessa! Agora, a gente entra na zona do trauma, que não é sobre monstros, mas sobre a maldade humana e o fanatismo religioso. O filme mais dark da Disney, O Corcunda de Notre Dame. Quasimodo vive isolado, controlado pelo juiz Frollo, um homem que confunde fé com crueldade. Esta não é uma cena infantil, é, sem medo de errar, a cena mais adulta e perturbadora que a Disney já produziu em um musical. Frollo, um homem de Deus, é consumido pela luxúria por Esmeralda. Ele canta uma oração, confissão, maldição enquanto luta contra seus próprios demônios internos. O quarto dele é invadido por chamas de lareira, que se transformam em chamas literais do inferno. Sombras de monges encapuzados o julgam, e a imagem de Esmeralda é consumida pelo fogo. A letra é um soco no estômago. Frollo pede para o céu purificar seu desejo, matando Esmeralda, ou mandá-lo para o fogo do inferno. É a luta contra a tentação que vira uma declaração de guerra. É a Disney abordando o tema de luxúria, fanatismo e autoflagelação em um musical para crianças. O nível de intensidade é tão alto que essa cena sozinha faria o filme ser mais de 16 em muitos países hoje. A Disney provou que podia fazer um musical de terror gótico, mas talvez tenha se assustado com o resultado. Nota de trauma, 9 de 10, pelo tema pesado, a intensidade emocional e a representação do inferno. Por quem
eu a vi dançar, porque seu olhar me incendiou. O primeiro terror completo da Disney. Voltamos para os clássicos de antologia, onde a Disney parecia estar experimentando para ver o quão longe o medo podia ir. As Aventuras de Ichabod e Sr. Sapo, de 1949. A história de Sleepy Hollow. Ichabod Crane, um professor magricela, compete por uma garota, mas acaba competindo pela própria vida contra uma lenda. Se Branca de Neve era terror psicológico, esta é terror puro e físico. É uma obra-prima de suspense. A perseguição é quase silenciosa. O som é substituído pela respiração ofegante do cavalo e do Ichabod. Os cortes são rápidos. O cavaleiro sem cabeça surge de repente, gigante, e sua risada é gutural. A perseguição acontece em uma floresta escura, com árvores que parecem esmagar o quadro. Você se sente preso, sem saída. O cavaleiro jogando a abóbora em chamas, que parece literalmente a cabeça dele. É a culminação de todo o suspense. O final é o mais genial e mais aterrorizante. A ambiguidade. Ichabod foi embora, ou ele foi levado pelo cavaleiro. A Disney não responde. O silêncio e a ausência de um final feliz confirmam o terror. A lenda é real, e ela pegou o protagonista. Nota de trauma, 9.2 de 10, pela execução perfeita de uma cena de filme de terror clássico. Na manhã seguinte, encontraram o chapéu de Ichabod bem do lado de uma abóbora estraçalhada. Se você não conhece esse filme, não se preocupe. A Disney fez de tudo para você não conhecer. Em 1985, a Disney lançou o Caldeirão Mágico, e ele é um estudo de caso sobre como traumatizar o público e falir nas bilheterias ao mesmo tempo. Taran, um garoto comum, precisa impedir o Rei de Chifres de usar um caldeirão lendário para criar um exército. Não parece Disney, parece um filme de fantasia medieval dark dos anos 80. E a cena em questão é puro pânico. Quando o Rei de Chifres ativa o Caldeirão Mágico, o resultado é um exército de esqueletos zumbis. É sombrio, com fumaça verde sulfurosa, gritos distorcidos e carne se desfazendo dos ossos dos mortos. É um momento que não tem a mágica da Disney. É puro horror de guerra e necromancia. Essa cena foi tão dark que o então chefe da Disney, Jeffrey Katzenberg, tentou cortar o filme inteiro, resultando em um produto final que o público rejeitou por ser muito assustador. O fracasso desse filme é a prova de que a Disney cruzou a linha do medo que o público não estava disposto a aceitar. O estúdio tentou enterrar o filme por décadas. É o terror tão eficaz que custou milhões de dólares. Nota de trauma, 9.5 de 10, pela crueza do horror e por ser o filme proibido da Disney. Eu não sei você, mas pra mim, este é o trauma que define a nossa infância. Pinóquio de 1940, logo no início da Era de Ouro. Pinóquio só quer ser gente de verdade, mas cai na lábia de trapaceiros que o levam à Ilha do Prazer. A Ilha do Prazer é a metáfora perfeita para a tentação e a punição. As crianças podem fumar, beber e quebrar tudo. Parece divertido, certo? Errado. O castigo não é um sermão, é a perda da humanidade e a escravidão. A transformação de Lampwick, o espoleta, é um dos momentos mais aterrorizantes da história da animação. Ele perde a voz, que é substituída por um zurro desesperado. Os ossos se contorcem e se esticam. O rosto dele, em close-up, está em pânico, implorando por ajuda, enquanto se alonga em um focinho de burro. O horror não está só na cena, mas no desfecho. Pinóquio e Grilo podem fugir, mas Lampwick e as outras crianças, eles nunca voltam ao normal. A Disney não deu um final feliz. Espoleta é condenado à escravidão como burro. É a punição eterna por viver uma vida fácil. É um conto de moralidade tão brutal que faria até o Gepeto precisar de terapia. Nota de trauma, 9.8 de 10, pela crueldade do destino e pelo horror corporal desesperador. Chegamos ao número 1, a prova final de que Walt Disney tinha uma fascinação por terror gótico. O filme Fantasia de 1940, a antologia de música clássica com visuais experimentais. E o último segmento é onde a Disney soltou o freio de vez. Chernabog é o deus das trevas. Ele não é um feiticeiro, ele não quer um reino, ele quer a aniquilação. Chernabog é uma entidade gigantesca que domina o Monte Calvo inteiro. A música é operática, sombria, e a sequência inteira é uma orgia de terror. Ao
Almas nuas sobem involuntariamente da terra. Demônios grotescos e variados renascem. Há fogo por toda parte e sacrifícios. Chernabog não é apenas assustador, ele é o mal absoluto. Ele ri enquanto destrói. Ele é o vilão mais poderoso, mais puro e mais assustador que a Disney já desenhou. Sua única motivação é a destruição. Esse segmento é a Disney flertando com o terror Lovecraftiano e a iconografia do mal. É o terror artístico levado ao extremo. É a prova de que, se Walt Disney quisesse, ele poderia ter feito o filme mais assustador do mundo. E ele fez, em 1940. Nota de trauma, 10 de 10. É o ápice, o mais puro e o mais poderoso terror da Disney. Ufa, eu avisei que essa sessão de terapia ia ser intensa. Depois de revisitar esses 10 pontos, uma coisa é inegável. A Disney vende magia, mas ela já entregou uns traumas que fariam o James Wan, diretor de Invocação do Mal, sentir inveja. A lição que tiramos aqui, e que é o segredo por trás do sucesso desses clássicos, é que o medo funciona. Esses momentos de terror são o que fazem a fofura ser realmente fofa. É o contraste que prende. E é o trauma que faz a gente se lembrar do filme por 80 anos. A Disney entendeu que para a luz brilhar, a sombra precisa ser muito escura. Agora, eu quero saber de você, Popzone. A gente revisitou o trauma de uma geração, mas qual dessas cenas te fez sair correndo da sala quando era criança? E mais importante, eu deixei alguma de fora? Comenta aqui embaixo o seu trauma Disney e o desenho que te assustou de verdade. Eu aposto que tem um filme subestimado que a gente não citou. Manda ver nos comentários. E se você curtiu essa viagem bizarra pelo lado sombrio do castelo e quer mais vídeos como este, a receita é fácil e funciona. Manda o like e ativa o sininho do medo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que jura que a Disney é inocente. E o mais importante, se inscreve no canal. Valeu por encarar esse pesadelo comigo. Agora, se me dão licença, eu vou rever Dumbo para tentar esquecer o Chernabog. Valeu e até o próximo vídeo.